bom dia. Está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você, telespectador aqui do Band Entrevista. Hoje nós teremos duas entrevistas. A primeira será com Flávio Emílio, que é presidente do Conselho Regional de Administração, ele que foi recém-eleito. E vamos conversar também com o presidente do Partido Cidadania, o ex-deputado estadual Valber Júnior. O Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista e como eu anunciei há pouco, nós estamos aqui recebendo na nossa plataforma online o presidente do Conselho Regional de Administração, Flávio Emílio. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, sempre uma satisfação conversar com vocês. Flávio, o que é que tem de novo nessa nova gestão que vocês estão assumindo? Olha, nós temos um desafio grande pela frente, que é dinamizar a relação entre o Conselho Regional de Administração e uma quantidade bem grande de profissionais registrados. Afinal de contas, o curso de administração é um curso que mobiliza muita gente, não só estudantes, como profissionais já formados e que atuam em diversas áreas técnicas. Então, o nosso principal desafio é dinamizar essa relação, ter uma aproximação maior com esse público que é tão amplo. É um público muito amplo e esse público hoje, ele é diretamente ligado ao Conselho. Vocês conseguem aí realmente abraçar que todos esses profissionais estejam ligados ao Conselho? Nós hoje temos em torno de 4.500 registrados no estado do Rio Grande do Norte. Mas o universo de profissionais com formação de bacharel em administração é muito maior. Então, um dos desafios também dessa nova gestão é aumentar o número de registros. Afinal de contas, o profissional registrado, ele está habilitado legalmente a exercer a profissão. E quem exerce sem o devido registro, não está atuando de maneira legal. Quais são as contrapartidas? O profissional deve pagar uma taxa anual, mas quais são as contrapartidas que ele recebe do Conselho? O Conselho ele tem, e assim como todos os conselhos profissionais, o nosso não é diferente, ele tem uma taxa de anuidade e com essa taxa de anuidade, essa receita, o Conselho se mantém. E a principal contrapartida que o Conselho oferece é garantir ao profissional de administração um espaço para que ele atue. Em que sentido? Nós combatemos, como eu disse anteriormente, o exercício ilegal da profissão. Nós monitoramos os concursos públicos no sentido de garantir o espaço do profissional administrador. E fora esse lado da fiscalização, nós temos ações de capacitação. Existe uma área muito forte no Conselho, que é a área de formação. E com ela, o administrador se mantém atualizado permanentemente, garantindo a ele o acesso a melhores oportunidades de mercado. Ô Flávio, existe uma fiscalização do sindicato nessas empresas, nesses órgãos, para ver se realmente nos setores administrativos hoje estão profissionais registrados? Existe, e ainda vou mais, existe alguma punição para a empresa ou instituição que contrata um administrador que não é registrado pelo Conselho? Sim, nós estamos agora no início de 2021 e o Conselho ele tem um plano anual de fiscalização. Então, a fiscalização ela não acontece de maneira aleatória, não. Nós recebemos denúncias permanentemente, mas fora isso nós temos um plano de fiscalização. E a partir desse trabalho, que é um trabalho que parece ser muito duro, né, quando a gente fala em fiscalizar, mas é muito mais um trabalho pedagógico. E que, como toda e qualquer fiscalização, ela vai ter penalidades, Rodrigo. E essas penalidades, elas são pecuniárias. São penalidades em forma de multa. E o Conselho ele está sempre aberto ao diálogo, naturalmente, mas nós não podemos abrir mão do nosso papel legal, que é fiscalizar. Do contrário, nós estaríamos frustrando toda uma classe de administradores que é registrada, que está cumprindo com seus deveres e que precisa ter o seu espaço profissional garantido, né?
Flávio, você estava falando em formação dos profissionais da área. Como é sair da caixa nesse momento? O que é que está sendo feito para ser diferente com esses profissionais de administração? Um dos principais desafios que o isolamento social, né, que a crise sanitária da Covid trouxe em 2020, foi o da virtualização. Então, de uma forma muito rápida, um processo que já vinha acontecendo de virtualização, ele se deu de maneira muito brusca, né? E o profissional da gestão, ele também precisa estar alinhado ao que eu nem chamo mais de tendência, já é uma realidade. Então, muita gente vem gerenciando negócios, usando ferramentas e tecnologia, trabalhando, por exemplo, à distância. Quem atua, por exemplo, em área comercial, compra e vende à distância. E o profissional de administração, ele precisa estar cada vez mais alinhado a essa situação que é tão peculiar a partir dessa crise que passamos. Mesmo com a volta gradual às atividades, com a vacina chegando, a gente sabe que a tecnologia ela já faz parte do dia a dia de quem administra. E as ações de capacitação, elas precisam trabalhar nessa linha de deixar todo mundo muito bem preparado para atuar não só no ambiente presencial, físico, mas também virtual. Ô Flávio, que tipo de apoio o sindicato tem dado ou vai começar a dar agora a esses profissionais que de repente perderam aí seus trabalhos ou realmente tiveram que abandonar seus negócios e estão aí desamparados agora? Que tipo de ação o Conselho está fazendo com esses profissionais? Só um detalhe, a título de informação, eu até te agradeço muito isso. O sindicato é uma outra entidade. Existe, sim, um sindicato de administradores e ele tem as prerrogativas de lutar por melhorias salariais, condições de trabalho. Todo sindicato tem essas bandeiras. No caso do Conselho, a nossa atribuição legal é a defesa do exercício legal da profissão. E isso envolve também ter um olhar para aqueles profissionais que, infelizmente, perderam seus empregos, não só por conta da pandemia, mas por outras razões. Então, constantemente, o Conselho ele é demandado, e é bem interessante isso, existem pedidos de indicações de profissionais que o Conselho pode encaminhar, sim, pode encaminhar para trabalhos de consultoria, pode encaminhar para atuar como os responsáveis técnicos, os chamados RTs. Então, o Conselho também é um veículo de reinserção no mercado. Então, o profissional registrado, ele tem prioridade nessa hora. Nós temos um olhar mais próximo para o registrado e para aquele que está em dia com suas obrigações. Mas, Flávio, existe alguma ferramenta que ele utiliza, um aplicativo ou coisa parecida, quando ele está fora do mercado, para que ele comunique a vocês do Conselho e o Conselho automaticamente tê-lo naquela lista de possível reingresso? Atualmente, nós não temos essa funcionalidade, mas, para vocês terem uma ideia, nós estamos agora em processo de planejamento estratégico, que é uma ferramenta que vai nos nortear nas ações, não só em 2021, como também até o ano que vem, 2022. E está no nosso radar ter esse banco de oportunidades. Já tem até a nomenclatura e já está tudo muito idealizado. Banco de oportunidades. E através desse aplicativo, desse portal, o administrador poderá identificar áreas de atuação, como também as empresas que demandarem administradores, elas poderão ter um banco de gente qualificada para contratação imediata. Está no radar, sim, e chegará em breve. Flávio, você foi eleito recentemente, né? Tomou posse há poucos dias do Conselho, e aí já está me passando algumas das ações, mas que outras ações são planejadas para esse exercício desse ano de 2021 aí na sua gestão à frente do Conselho? Nós temos uma gama de ações. Uma delas, a gente já comentou, é intensificar a fiscalização, não tem como ser diferente, né?
período de pandemia foi um período em que várias atribuições elas foram desaceleradas, até por uma questão de entender que era um momento difícil para todos, mas em 2021 a fiscalização volta a atuar, assim como as ações de capacitação voltam a acontecer. Nós temos uma bandeira importante demais, meus amigos, que é a interiorização. O Conselho Regional de Administração, ele não está restrito a Natal. Nós temos administradores em praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. E lá em Mossoró, nós temos uma seccional, um escritório do Conselho na cidade de Mossoró, que atende a região oeste. Então, a interiorização das ações do Conselho é uma bandeira que a gente não negocia. Nós precisamos fortalecer mais ainda essa frente. Para quê? Para que todos possamos crescer juntos, não só os da região metropolitana, mas também os colegas que estejam distantes de nós. Então, em linhas gerais, essas são as grandes bandeiras: interiorização, formação, fiscalização, banco de oportunidades, tudo isso para dar aquela dinamizada que eu falei no início da nossa entrevista. Nessa interiorização, vai haver abertura de novas seccionais, seria isso? Olha, esse é o meu sonho. A gente tem, assim, e eu gosto demais de falar sobre isso, nós temos, de fato, concretamente, uma seccional em Mossoró. Mas eu não tenho como prometer isso para os colegas administradores, mas a interiorização é uma grande prioridade. E eu ficaria muito feliz, ao final dessa nossa gestão de 2 anos, 2021, 2022, que nós tivéssemos pelo menos uma segunda seccional. E isso fortaleceria mais ainda. Mas eu não tenho como garantir. Por quê? Porque, como bons administradores que somos, nós precisamos ter lastro econômico-financeiro. Nós não tomamos decisão sem a devida fundamentação econômica. Então, baseado nisso, a gente prefere fazer estudo antes para tomar uma decisão acertada e abrir uma seccional que não venha a ser fechada, e sim que ela cresça ao longo dos anos. Flávio, queria agradecer muito sua participação aqui no nosso Band Entrevista e pedir para que você deixe os contatos do Conselho, para caso tenha algum administrador aqui nos assistindo que tenha alguma dúvida, possa entrar em contato através dos telefones ou redes sociais, e até quem não é ainda registrado, possa ir buscar o seu registro. Maravilha. O nosso conselho se chama Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, conhecido popularmente como CRA-RN. Então, nas nossas redes sociais, nós temos todas as redes possíveis e é só procurar lá CRA-RN, que lá estarão todos os contatos, nossas ações, assim como também nós temos um site, crarn.org.br. Então, lá, tanto o profissional registrado como o colega que não é registrado e se motivou a se registrar, vai encontrar todas as informações. E a sede do CRA fica na rua Auris Coelho, em Nova Descoberta. Portas abertas para todos e cafezinho quente para a gente bater um papo legal e falar sobre o fortalecimento da nossa profissão. É isso aí. A gente agora vai a um breve intervalo. No próximo bloco a gente conversa com o presidente de Cidadania, o ex-deputado Valber Júnior. É só um instante. Já de volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui agora o presidente do Partido Cidadania, ex-deputado estadual Valber Júnior. Prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista. Bom dia, deputado. Bom dia, meu amigo. Tudo em paz? Tudo em paz. Com essa luta aí, Amigo, torcendo para que passe logo a pandemia, né? Mas já tudo bem. Amigo, vamos falar... Agora está sem mais, não tem não, viu? Mas a gente está lhe vendo bem. Fique tranquilo que o senhor só já está aqui, ao vivo aqui com a gente bem. Tá bem mesmo. Então, beleza. Amigo, vamos falar um pouquinho do Cidadania. Como é que está a estruturação do partido aqui no nosso estado? Olha, o Cidadania é um partido que tem uma larga tradição política, mas é um partido pequeno aqui no Rio Grande do Norte.
Ele está em 62 municípios. Nós fizemos 15 vereadores, disputamos 3 prefeituras e umas 5 vice-prefeituras, mas não logramos êxito em nenhuma delas. Mas fincamos bases no interior do estado, na capital e na Grande Natal, que a gente havia perdido ao longo desses últimos 2 anos. Então, é um partido que está em reestruturação permanente, se preparando para disputar as eleições de 22. Valber, aqui em Natal, o Cidadania fez o vereador Léo Souza, o candidato a vereador Léo Souza, um dos mais votados, inclusive com a votação superior a muitos candidatos que entraram, né, que se elegeram. Porém, não fez o coeficiente eleitoral e, devido a isso, não conquistou a vaga. Você acha que esse sistema das eleições proporcionais, hoje ainda com nominatas, mas dependendo do coeficiente eleitoral, é desleal? Não, é absolutamente democrático. O Brasil tem um dos sistemas, do ponto de vista da representatividade, mais organizados e legítimos do mundo. O problema foi que o partido não teve capacidade de formar uma nominata que atingisse o coeficiente eleitoral. A gente teve apenas 11 candidatos a vereador. E Léo Souza, pela sua capacidade de articulação, de trabalho, pelo seu carisma, pela sua empatia, ele conseguiu estar entre os 10 mais votados de Natal. Quando você tem votações individuais, geralmente a democracia é atingida fortemente. Para você ter uma ideia, num sistema desse extremamente majoritário para os cargos legislativos, só existe no mundo, por exemplo, no Afeganistão, que não é um grande exemplo de democracia para o mundo. Lá, o voto é majoritário para as câmaras legislativas e não partidários. O Japão, em alguma época, também fez esse movimento. E as eleições proporcionais passaram a ser eleições majoritárias também, para as câmaras municipais, os parlamentos estaduais e o federal. Isso transformou a política japonesa no inferno, porque eram entidades eleitas, eram pessoas que se sentiam donos do mundo. Ora, se no Brasil, com essa cultura que nós temos, que precisa ser mais avançada do ponto de vista democrático, os representantes da população, deputados estaduais, federais, pensam que são donos do mundo, você imagine ele dono do mandato. Então, essa representatividade, ela estimula que os partidos se fortaleçam. A gente não cumpriu bem a tarefa de fazer uma nominata forte. E aí, não obtivemos êxito para eleger um vereador da qualidade e da dimensão de Léo Souza. Você acredita que se a gente mudasse para o voto distrital, isso melhoraria? Com certeza. O voto distrital, ele torna mais representativa a escolha dos seus representantes. O Cidadania defende o voto distrital misto, porque o voto proporcional no Brasil, ele tem uma larga tradição, é muito grande, e a gente não acha que romper isso de uma hora para outra seria o melhor caminho. A gente defende o distrital misto. Por exemplo, aqui são 24 deputados estaduais, 12 seriam eleitos no sistema distrital e 12 seriam eleitos no sistema proporcional. Eu acho que isso tornaria mais legítima a nossa representação, que não é ilegítima. A atual representação é legítima, é democrática e segue o jogo do Estado de Direito democrático. Mas eu acho que no sistema distrital misto, a fortaleza democrática seria maior. Valber, pela sua experiência no Legislativo, principalmente, que foi vereador, foi deputado, você acha que o Parlamento, a Câmara, o Senado vão mudar as regras para as eleições que vêm daqui a 2 anos? Olha, depende. No quadro atual, essa mudança não está na expectativa, não. Ao contrário, a expectativa é que permaneça essa legislação atual, principalmente em relação à proibição de coligação nas eleições proporcionais. Eu acho que isso fortalece os partidos e cria, na verdade, a cláusula de barreira de forma mais rígida. O Brasil tem uma representação partidária muito grande
E isso é legítimo. Eu defendo que qualquer pessoa, qualquer cidadão, tenha o direito de se associar e se transformar no partido político. O que ele não pode ter são os benefícios de um partido organizado. Se você tem a cláusula de barreira e ele não atinge, aí ele começa a perder fundo eleitoral, tempo de televisão, tempo está caindo aqui direto, aqui esse telefone, tempo de televisão, e aí ele é punido porque não atinge aquela cláusula de barreira. Mas a perspectiva é que se mantenha a legislação atual. Agora, você tem a eleição do Senado e da Câmara Federal, portanto, eleição no Congresso, e isso pode alterar todo esse processo. Está caindo direto aqui. Não sei se atrapalha a... Deixa eu ver aqui. O que você espera dessa nova gestão que está iniciando agora no mês de janeiro? Como cidadão gestão da um. Como cidadão Natal, natalense. né? Isso. Eu desejo que o prefeito acerte, que o prefeito tenha mais criatividade, que o prefeito dê mais atenção aos problemas da cidade, os problemas básicos, fundamentais. Por exemplo, o problema do transporte coletivo, o problema do lixo, o problema da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico fundado principalmente no turismo, numa parceria com a iniciativa privada e com capacidade de planejamento. Que a prefeitura faça uma profunda reforma fiscal e previdenciária que torne-a uma entidade com capacidade de investimento. A Prefeitura de Natal, há muitos anos, não tem a mínima capacidade de investimento. Há uma deformação no Pacto Federativo Nacional. Mas os prefeitos das capitais e das cidades grandes, eles têm capacidade e permeabilidade para fazer essa transformação. Por exemplo, o prefeito de Salvador, ACM Neto, fez isso e deixou a prefeitura com os caixas cheios de dinheiro e com projetos avançados, tanto que elegeu o seu sucessor, que era praticamente um desconhecido, no primeiro turno, e era um técnico da sua administração. João Pessoa elegeu uma safra de grandes prefeitos nos últimos anos. É uma cidade que cresce assustadoramente. Recife, Fortaleza, estão no mesmo caminho. Então, Natal precisa dar esse salto de qualidade. O prefeito Álvaro Dias tem o apoio de 23 dos 29 vereadores. E isso não pode ser apenas uma aliança fisiológica, com troca de cargos e interesse de barganha. Tem que ser uma representação de qualidade, que coloque a cidade num novo nível de proposta e de debate. Se ele conseguir fazer isso, nós teremos uma boa gestão. Se não, vai ser a gestão do mais, do balacobaco, do não faz nada. E aí Natal não sai do canto. Ô, Valber, é uma expectativa muito grande para a chegada do plano diretor para ser revisado na Câmara Municipal de Natal. Você tem acompanhado esse debate? Como é que você tem visto aí essa revisão para este ano? Tenho. Eu acho que ela é necessária, a revisão. É fundamental para o nosso desenvolvimento. Natal tem sofrido mudanças e o mundo tem sofrido mudanças. A nossa economia tem sofrido transformações terríveis, no mundo inteiro se atinge aqui a economia chamada 4.0, a transformação das sociedades que eram sociedades industriais, mas em sociedades digitais. Nós não seremos mais como éramos no passado. O avanço tecnológico, a comunicação em tempo real, o G5 chegando por aí, que vai transformar toda a economia, a ciência, a medicina, o jornalismo, essa comunicação que a gente está fazendo aqui, o formato dos carros e a sua função na sociedade. Se o prefeito se antenar nesse sentido, a gente vai fazer um plano diretor que comece a fazer as mudanças que a cidade precisa. Por exemplo, aglomerar mais. É diferente da política sanitária. No urbanismo, a gente precisa aglomerar para ter uma qualidade de vida melhor, para o transporte funcionar melhor, para diminuir a segregação social, para oportunizar que o trabalhador more perto do seu emprego, que a saúde pública e privada funcionem também nesse espaço de tempo. A gente fez uma política nos últimos anos de separação, de distâncias enormes, que só beneficia o veículo individual, por exemplo. A gente tem que ter outra concepção de plano diretor para a nossa cidade.
Eu espero que essa Câmara que foi eleita agora tenha essa capacidade de transformar o plano diretor num instrumento de direção da cidade, mas que oportunize chances de desenvolvimento e de transformação social para uma melhor qualidade de vida do nosso povo. Valber, você foi secretário de Educação no governo Vilma por 2 anos. O que é que você faria hoje se você tivesse o comando, por exemplo, da Prefeitura de Natal nesta área? Era prioridade absoluta. Prioridade absoluta, Roberto. A educação é o que diferencia os países, ainda mais agora, que você tem um instrumento desse que a gente está usando aqui, um telefone, fazendo uma entrevista em tempo real, sem nenhuma sofisticação que impeça uma comunicação fácil, uma qualidade de imagem e de som. E isso significa a facilidade de você promover essa revolução na educação. As escolas, elas têm que se transformar em espaços que sejam da comunidade, da família e do estudante. Espaços de cultura, de debate, de música, de futebol, de tempo integral. A escola tem que se transformar nesse instrumento que junte as pessoas. Quando você tem uma escola que tem a participação da comunidade, tem a participação da família, tem a participação de professores, funcionários e estudantes, você tem uma escola com evasão menor e com a maior qualidade de educação. Presidente Valber Júnior, queria agradecer muito sua participação aqui no Band Entrevista, enriquecendo aí o debate e trazendo aí ponderações muito importantes para o nosso telespectador. Muito obrigado, meu amigo. Estou sempre à disposição de vocês aqui. É isso aí. A gente agradece a participação do Valber Júnior e o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês um ótimo dia. E a gente volta em nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, aqui na tela da Band. A gente lembra que se você perdeu alguma edição, ela está disponível no canal da Band Natal no YouTube. É só chegar lá e acessar. Bom dia a todos.